Olá pessoal, vamos à solução então da atividade complementar 6. Essa atividade tem como tema principal atender a implementação de classes associativas, associação por dependência, exceptions, exceções e também pacotes. Vamos lembrar ainda que a atividade complementar 6, ela é uma continuidade da atividade complementar 5. Vamos manter aqui o domínio de aplicação voltado para uma clínica médica, num processo incremental, gradativo, que a gente vem, então, colocando novas classes, novos conceitos de orientação a objetos, assim como a gente tem feito nos exemplos do e-book e também como vocês têm desenvolvido nas atividades mão na massa. A ênfase, então, no projeto está nas classes registro de consulta e medicamento, com uma classe associativa histórico-medicação. Depois a gente acrescenta a essa atividade também o tratamento da classe de exceção, o conceito de pacotes e ainda para atender a associação por dependência. Então, nós vamos ter que uma consulta médica que é realizada, então, para um paciente e que tem um médico que realiza essa consulta, ele vai fazer, então, o registro da consulta. No registro da consulta, vai ser colocada uma descrição e também é levado em consideração os medicamentos que são recomendados nessa consulta. E para cada ocorrência de medicamento, haverá o histórico da medicação, como uma descrição, até mesmo considerando, por exemplo, a forma de uso daquele medicamento, né, a recomendação médica. Com isso, nós vamos atender, então, o conceito de classe associativa. Vamos lembrar que o conceito de classe associativa, ela normalmente é aplicada para situações onde tem a relação muitos para muitos, ou seja, o registro de uma consulta pode ter vários medicamentos e esse medicamento ele pode estar em vários registros de consulta. Então, nesse caso, a gente pode manter o histórico da medicação, indicando a qual consulta que o medicamento foi prescrito. Então, nesse caso, a classe associativa, ela vai resolver o problema do relacionamento. Então, como a gente tem feito com outros projetos, considerando a solução da atividade anterior, atividade complementar 5, nós vamos fazer uma cópia deste projeto para resolver a atividade complementar 6. Então, considerando o mesmo contexto de aplicação e considerando esse processo incremental, é a partir deste ponto que a gente vai dar continuidade, ou seja, vamos considerar todas as classes, né, todo o projeto desenvolvido até o presente momento. Então, vamos colocar aqui na atividade complementar 6, com o nome atividade complementar 6, no contexto de clínica médica. Realizada a cópia do projeto, o que temos a fazer agora é abrir este projeto no IntelliJ. Podemos fazer pelo próprio Explorer aqui, onde foi criada essa pasta POAC6, onde nós colocamos então o projeto. E aí a gente vai fazer vai abrir esse projeto diretamente aqui no IntelliJ. Então, vou abrir nessa mesma janela e a partir desse ponto, então, a gente vai fazer a implementação do projeto. Bom, para fazermos a implementação dos requisitos agora, vamos só olhar aqui o diagrama de classes, a gente vai fazer a implementação do registro de consulta, né, na ideia de que cada consulta vai ter um registro de consulta.
E o registro de consulta, que pode ter vários medicamentos que vão ser registrados pelo histórico da medicação. Então, nós vamos criar primeiramente a classe registro de consulta. Então, vamos escolher aqui, class, o nome vai ser registro consulta. Esta classe, ela vai ter como propriedades aqui, o atributos, conforme diz o diagrama, apenas, por enquanto, né, a descrição do registro da consulta. Então, ele é um atributo privado e nós vamos colocar aqui, então, a descrição. Em breve a gente vai precisar de outras implementações com relação, né, ao relacionamento dessa classe com as demais. Então, por enquanto, a gente vai ter aqui os métodos de acesso, né, os getter-setters, para descrição. Nós vamos colocar também um construtor, por enquanto, com a descrição do registro da consulta, e vamos fazer um construtor vazio também, um construtor padrão. Neste caso, né, basta a referência de registro de consulta, da classe de consulta, para a gente poder criar as demais. Então, nossa próxima implementação, de acordo com o diagrama, vai ser a classe medicamento, que tem os atributos nome e fabricante. Então, nós vamos criar o nome e fabricante para a classe medicamento. Então, classe medicamento, a classe medicamento, que tem, né, os atributos aqui privados, o nome do medicamento, e nós também vamos colocar um fabricante para este medicamento. Aqui a gente está só colocando, né, uma string para o fabricante, mas se a gente quisesse manter mais detalhes sobre o fabricante, poderíamos criar uma classe e fazer uma associação, então, de medicamento para fabricante. Mas, nesse caso, a gente já fez os exemplos, vamos manter somente aqui uma string para este momento. Logo, vamos criar aqui os métodos de acesso, como a gente tem feito comumente. Vamos também criar aqui o construtor. Esse construtor, nós vamos colocar os dois atributos para inicializar um medicamento, e também, se for necessário, a gente deixa aqui um construtor padrão. Lembrando que essa ideia de qual construtor criar, né, isso vai depender muito das regras de negócios e principalmente da forma como eu vou exigir a inicialização do medicamento. Então, não dá para também sair criando métodos construtores, né, à vontade. Normalmente, a gente vai respeitar alguma regra de negócio. Vamos agora, então, à implementação da classe histórico medicação, que tem uma descrição. Poderia ter outros detalhes, como, por exemplo, o tipo de medicamento, a forma de conduzir esse medicamento, observações, mas vamos manter esses detalhes em descrição, somente como está previsto no diagrama. Então, voltando aqui, vamos criar a classe que vai se chamar, nesse caso, né, conforme previsto aqui no diagrama, de histórico medicação. Histórico medicação, ok. Essa classe vai ter o atributo privado, então, descrição. Nós vamos criar aqui os getter-setters,
e também um construtor para esse método, um construtor padrão inicialmente, e depois vamos criar um construtor contendo a descrição. Muito bem, mas até aqui, né, as classes elas estão construídas, né? Só nos falta agora fazer a ligação, a relação entre elas, que é o que pede o exercício. Então, olhando para o diagrama, vamos entender que registro da consulta aparentemente teria uma relação com medicamento. Só que a gente não vai manter em registro de consulta o medicamento propriamente dito. A gente vai manter um histórico de medicação. Então, cada registro de consulta poderá ter vários medicamentos. E o medicamento, ele vai pertencer diretamente ao histórico da medicação. É assim que a gente vai tratar na classe associativa. A classe associativa, ela vai conhecer ambas as partes, o registro da consulta e o medicamento. Nesse caso, o medicamento, ele não terá conhecimento direto com o registro de consulta ou histórico de medicação. Quem vai manter isso, para mim, é justamente essa classe, histórico-medicação. E esse registro de consulta, ele precisa saber que haverá uma lista de histórico de medicação. E é isso que nós vamos adicionar agora à classe registro de consulta. Além dos atributos, então, que a gente colocou ali do atributo descrição, agora a gente vai acrescentar também o atributo que vai manter uma lista do histórico de medicação. Então, vamos acrescentar aqui uma lista, né, do histórico de medicação. E essa lista de histórico de medicação, né, a gente vai inicializar ela pelo construtor de classe, até mesmo para respeitar aqui a associação por composição, conforme prevê o diagrama, na ideia de que se a gente eliminar o registro da consulta, todo o histórico de medicação também vai ser eliminado. Então, nós vamos voltar para a implementação. Aqui nós precisamos adicionar a interface list, o pacote, né, com a importação desse pacote. Nós vamos adicionar um método get para obter a lista aqui do histórico de medicação. Então, para isso, vamos no final da classe aqui, adicionamos um método get. Não vou colocar o set, porque o histórico de medicação vai ser adicionado toda vez que eu fizer, por exemplo, a prescrição de um medicamento. Então, inclusive, nós vamos adicionar esse método que vai resolver a prescrição do medicamento. Uma solução aqui, ao invés de usar um método set. Então, nós vamos colocar aqui o método prescrever medicação, o medicamento. Esse método vai ter como parâmetro o medicamento em si. Então, lembrando que nós vamos colocar isso no histórico. E nós vamos ter a descrição dessa prescrição. Que pode ter aqui, por exemplo, dosagem do medicamento, a frequência, a duração, né? Então, seria mais ou menos essa a ideia dessa descrição. E aí, então, agora, quando a gente faz esse método prescrever medicação, nós vamos precisar construir um objeto histórico de medicação. Só que o que nós vamos colocar no histórico da medicação? O histórico da medicação precisa também ter uma relação no sentido de conhecer, né, como eu falei antes, o medicamento e o próprio registro de consulta. Então, nós vamos precisar acertar
esta classe também, a classe histórico de medicação. Então, além da descrição, nós vamos colocar aqui que ela vai conhecer o registro da consulta, né? Então, vamos colocar aqui registro consulta. Também ela vai conhecer o medicamento, certo? E aí, agora, esse método construtor, histórico de medicação, né, ele vai precisar ainda ter como parâmetro o registro da consulta e vai precisar conhecer também o medicamento, além da descrição, né, do que vai acontecer nessa medicação. Logo, esses atributos, então, vão ser devidamente inicializados conforme a gente prevê nesse construtor. E agora a gente vai adicionar, né, os métodos get para esses dois tipos de item aqui também, né, o registro da consulta e o medicamento. Então, a gente vai fazer os métodos get e também aqui o método set não vai precisar. Então, vamos fazer o método get medicamento também. Então, continuando aqui, agora é a hora de acertar a classe registro de consulta, momento no qual nós vamos, então, instanciar o histórico da medicação no momento em que a gente chamar o método prescrever medicamento. Então, a gente vai criar o histórico da medicação e, nesse momento, a gente coloca aqui também os parâmetros, né, desse método. Então, o histórico de medicação, ele tem 3 parâmetros. Um que é o registro da consulta, então nós vamos colocar o this, porque nós estamos já na classe registro de consulta. O medicamento, né, que está vindo como parâmetro, e a descrição de uso aqui desse medicamento. Então, com isso, nós criamos aqui este histórico de medicação. No momento em que o histórico de medicação é criado, nós vamos adicionar ele à lista de histórico de medicação, que é a lista que vai manter, então, esse histórico para cada registro de consulta. Então, basta fazer essa implementação. Na classe registro de consulta, nós temos ainda o detalhe de que se a lista foi declarada somente, ao tentar adicionar um elemento nessa lista, se a gente manter o código desta forma aqui, considerando a composição, ao adicionar o elemento, isso aqui vai lançar uma exceção, porque a lista ela não vai existir, ela só foi declarada. Então, nós temos que lembrar de que, ao criar um registro de consulta, é necessário instanciar o histórico de medicação. Aqui, então, nós precisamos dizer que o histórico de medicação ele vai ser inicializado como um array list, para manter a lista de medicamentos aqui para esse registro de consulta. Fazendo um review aqui do que implementamos, então, a classe registro de consulta, a classe de medicamento, a classe histórico de medicação. A classe registro de consulta possui uma lista de histórico de medicação e esta, por sua vez, conhece o registro de consulta e o medicamento para cada ocorrência que for registrada em registro de consulta. Óbvio que agora nós também precisamos levar em consideração a consulta em relação ao registro de consulta. Essa implementação a gente já havia feito, agora precisamos também. Então, o detalhe a ser acrescentado, nós vamos à classe consulta. Na classe consulta, nós vamos adicionar também o atributo registro de consulta. E nesse caso, a gente já vai cuidar de instanciar o registro de consulta, atendendo também o requisito de
composição previsto no diagrama de classes, conforme a gente pode visualizar aqui. Ou seja, consulta possui por composição um registro de consulta. Essa é a multiplicidade, que pode ter vários medicamentos. No instante em que a gente faz essa declaração com a instanciação de registro de consulta, vem uma dúvida. Será que registrar uma consulta satisfaz a inicialização do registro da consulta? Vamos observar. O registro da consulta, por certo, ele deve ter uma descrição e uma lista de histórico de medicação. Mas, se a gente olhar para o construtor padrão que a gente havia feito anteriormente, esse construtor não tem qualquer informação do registro de consulta. Então, nesse caso, até pela implementação que a gente quer, ele é um método não muito desejável nesse momento. Então, a gente vai excluir este método para forçar o uso de um método que inicialize o registro de uma consulta com a descrição, ou seja, aquilo que o paciente está relatando, né, para a consulta, e que seja inicializado o histórico da medicação, a lista de histórico de medicação, que vai ser adicionado no decorrer da consulta. Isso certamente vai provocar agora uma falha na classe consulta, porque este método, registro de consulta, ele não existe mais. E em que momento que nós vamos iniciar, então, esse registro de consulta? Nós vamos colocar essa inicialização no construtor de consulta, né? Então, nós vamos colocar aqui que o registro de consulta vai ser inicializada a partir de parâmetros que vão ser dados, né, pelo método construtor de consulta. Então, aqui agora nós vamos considerar que, além da data da consulta, horário, médico, paciente, prioridade, status da consulta, também seja enviado aqui a descrição da consulta, né? Então, que seria basicamente a ideia do registro, né, da consulta que vai ser realizado. Então, vamos colocar aqui uma string descrição. Claro, aqui um detalhe importante, né, que essa informação não tinha no diagrama, mas a gente vai adicionar agora, né? E o ideal é que isso seja também atualizado, né, no diagrama de classes do modelo. Então, é isso que a gente vai fazer daqui a pouco, né, para vocês verem como que é feita essa atualização aqui. Até para que fique mais legível aqui, a gente vai colocar a descrição consulta. Então, a ideia da descrição da consulta vai ser necessário aqui para a inicialização de uma consulta. Então, lembrando que ao instanciar um registro de consulta, ele vai inicializar com a descrição da consulta e também uma lista de histórico de medicação. Para fins de demonstração, vamos ao método main, a classe main, e vamos entender aqui o que vai acontecer agora. Então, vamos considerar as implementações que a gente já via anteriormente, onde foram registrados, né, pacientes, médicos e também algumas consultas e mostrados os detalhes dessas consultas. Nós vamos agora melhorar aqui esta classe main. Então, vamos acrescentar aqui a consulta e o registro de consultas, né, para a gente ver o efeito de tudo isso. Vamos dar uma limpada aqui nesse main, né, para a gente poder visualizar melhor aqui as implementações. Isso aqui foi feito na solução do exercício anterior. Vamos deixar esse aqui mais limpinho aqui para a gente poder entender. Então, obviamente que para mim poder fazer o histórico de medicamentos, o registro de medicamentos, nós vamos precisar criar aqui alguns medicamentos antes de mais nada, né? Então, criar aqui
por exemplo, 2 tipos de medicamento, medicamento 1, medicamento 2 aqui. Vamos chamar esse medicamento aqui de paracetamol, por exemplo, paracetamol. Ele tem também o fabricante, por exemplo, que vamos colocar aqui MS, não é propaganda não. Vamos fazer um segundo medicamento aqui, por exemplo. Um segundo medicamento, nós vamos colocar aqui amoxicilina, por exemplo, amoxicilina, difícil de escrever, amoxicilina, e, por exemplo, laboratório Medley, e poderíamos criar outros também. Bom, um outro detalhe importante agora que em cada consulta a gente acrescentou a descrição da consulta, além dos dados que a gente tinha anteriormente. Então, nós vamos acrescentar aqui, né, por exemplo, o que o paciente está registrando durante a consulta. Vamos fazer aqui uma quebra de linha para visualizar melhor o que eu vou escrever aqui na tela. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, paciente relatou fortes dores de cabeça. Pronto. Nesse sentido, né, nós temos o que o paciente está relatando agora. Toda vez que houver uma consulta, cabe ao médico também registrar o histórico dessa consulta. Então, para isso, a gente vai obter o registro da consulta e, na sequência, a gente vai fazer a prescrição do medicamento. Então, prescrever medicamento. Então, nesse caso, vai ser colocado aqui qual é o medicamento, né, desse tratamento aqui. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o medicamento 1, um paracetamol aqui para dor de cabeça. E aí vamos colocar a descrição, a orientação aqui. Por exemplo, tomar de 8 em 8 horas após as refeições. Correto. Certo? Então, nessa consulta aqui, foi feita a prescrição desse medicamento. Temos um outro exemplo de uma outra consulta aqui. Por exemplo, um outro paciente, né, que está apresentando uma infecção. Acho que é assim, né? Nesse caso aqui, a gente vai colocar agora a prescrição dessa consulta 2. Então, vamos obter o registro da consulta, lembrando que ela vai listar, né, vai ter uma lista de medicamentos aqui, do histórico de medicação, e aí a gente adiciona aqui, ó, prescrever medicamento. Por exemplo, aqui, nós vamos colocar o medicamento 1, né, principalmente se ele estiver sentindo dor aqui, por exemplo, né? Vamos manter aqui que é para tomar de 8 em 8 horas, né? E vamos colocar um segundo medicamento aqui nesse exemplo. Consulta 2, get... Opa, acho que eu errei aqui na escrita. Consulta 2, get registro de consulta e vamos prescrever mais um medicamento. Vamos adicionar aqui o medicamento 2. E aqui nós vamos colocar que, nesse caso, é para tomar antes de dormir. Pronto. Só aqui para exemplo, né? Lembrando que esse método prescrever medicamento, ele faz parte da classe registro de consulta, que tem uma lista de histórico de medicação, onde então é adicionado, né, cada medicamento com a descrição de como ele vai conduzir, né, esse tratamento. E o registro de consulta, então, tem o histórico da medicação, que vai estar cuidando, então, né, do registro da consulta e do medicamento para cada interação, né, mantendo essa lista.
Feito isso, agora a gente pode exibir os dados para verificar o efeito de tudo isso, né? Então, nós temos aqui das implementações anteriores um método print consulta. E este método nós vamos utilizar ele para imprimir os dados de uma consulta. Então, anteriormente a gente chamava print consultas para saber as consultas de um médico e de um paciente, entendendo as relações existentes entre consulta e médico, mas agora o objetivo vai ser visualizar o histórico, o registro da consulta e o histórico de medicação. Então, nós vamos fazer o seguinte, a partir daqui da consulta 1, que nós temos já toda ela implementada, né, com todos os dados, né, referente à consulta, nós vamos então exibir os dados da consulta 1. E claro que o método que a gente havia implementado anteriormente, ele dava aqui os detalhes do médico, do paciente, né, horário da consulta. Agora nós vamos acrescentar aqui para exibir também os dados referente ao histórico da medicação dessa consulta. Então, vamos colocar aqui histórico da medicação. A medicação. Aí, nesse caso, agora como pode ter uma lista de medicamentos para essa consulta, a gente vai fazer um laço de repetição e esse laço de repetição nós vamos ler o histórico de medicação, porque pode ser vários, que vem, né, de uma lista que está relacionado ao registro aqui de consultas, né, que se trata do histórico de medicação. Então, é isso aqui que nós vamos obter neste momento para termos o detalhe do registro da consulta. Além da descrição aqui inicialmente, né, também que a gente pode ter aqui no histórico da medicação e da consulta. Vamos colocar assim, histórico da medicação e da consulta. Então, vamos iniciar exibindo aqui uma mensagem aqui, a descrição da consulta. Então, essa aqui vai ser a descrição da consulta. E a gente vai ter isso a partir da variável consulta, a gente vai obter o registro da consulta com o método getDescrição. A seguir, então, nós vamos ter os medicamentos desta consulta. Então, os medicamentos estão num histórico medicação. Nós vamos criar aqui uma variável HM, a gente está fazendo um for each aqui, né, um for aprimorado. E aí nós vamos obter do registro da consulta, o histórico de medicação, que é uma lista. E desse, então, a gente vai extrair cada informação do histórico de medicação. Vamos ver o que a gente consegue aqui. A gente consegue a descrição, né, que é a forma de conduzir esse medicamento, e nós temos os detalhes do medicamento também, que é o que nos interessa nesse momento. E aí nós vamos fazer aqui, então, a exibição desses dados. Então, nós vamos colocar aqui primeiro vamos colocar aqui o medicamento em si, o medicamento. Nós conseguimos os dados do medicamento através da variável HM, getMedicamento.getNome. E na sequência, então, a gente coloca aqui a descrição, né, o uso do medicamento, nesse caso aqui, que está naquele campo descrição. Eu poderia ter um outro nome mais apropriado aqui, né? Então, a gente consegue isso através da variável HM, getMedicamento, get histórico, getDescrição, direto, né? Porque se trata já do registro da medicação. Feito isso, né, vamos executar o main aqui para visualizar o que vai acontecer após a chamada, então, desse print consulta 1. Que, lembrando, né, ele tem um medicamento, o medicamento 1, que é o paracetamol, e a forma de uso desse medicamento nesse momento, além dos demais dados que a gente já havia tratado. Então, olha só, exibiu os dados da consulta, a doutora, exibiu o paciente, né? E também o histórico da medicação, deu descrição da consulta, o que o paciente relatou, e aí a prescrição do medicamento, né? Foi um medicamento nessa consulta.
Agora, na consulta 2, foram 2 medicamentos. Vamos acrescentar aqui para exibir, para exibir também os dados da consulta 2, né? Já que o método está pronto para isso, vamos ver como é que é o comportamento agora na exibição desses dados aqui. Para não ficar muito próximo um de outro, vou colocar um contrabarra N aqui. Opa, executei com depurador. Não, tá certo. Então, olha só, exibi os dados da primeira consulta, né, que era um medicamento, e agora os dados da segunda consulta, que são 2 medicamentos, né? Então, o que o paciente apresentou e os medicamentos aqui. Então, esses são os resultados, né, de um histórico de medicação para uma determinada consulta de um determinado paciente. Continuando então a solução da atividade, até para dar um suporte para desenvolvimento da atividade mão na massa, nós vamos contemplar aqui também a associação por dependência. O diagrama, nós vamos atualizar ele agora. Eu vou adicionar um recurso aqui que talvez já exista no projeto de vocês, que vai ser a pasta Resources, e nela eu vou criar um diretório onde eu vou manter aqui o diagrama de classes da aplicação. Diagrama de classes. O diagrama de classes, eu vou usar o arquivo que está no exercício no enunciado da atividade. Esse arquivo é PUML. Então, nós vamos copiar ele aqui. Então, para copiar por aqui. E nesse caso, eu já adicionei um plugin para geração de diagramas usando o PlenoML, né? Um plugin, então, para o IntelliJ. Esse plugin você consegue instalar ele a partir de settings. Aí você vai ter aqui os plugins disponíveis, ou que já estão instalados, o que você quer instalar. Então, se você quiser, por exemplo, o PlenoML, ele vai ser listado aqui. Então, como já está instalado, né, é só utilizar. No caso, se você resolver instalar, provavelmente após a instalação ele vai pedir para reiniciar a IDE. Enfim, vou criar então um novo arquivo aqui, PlenoML, e vou selecionar o tipo de diagrama que eu quero, vai ser um class, e aí eu vou chamar aqui clínica médica diagrama de classes. Ele cria aqui um arquivo já com um template. Vocês vão ver que o diagrama para você fazer um diagrama de classe, você vai digitar os códigos, né, em PlenoML, e eles vão sendo renderizados aqui ao lado. Sobre PlenoML tem toda uma documentação que vocês podem acessar através desse link. Então, vou colar o diagrama que já está na atividade e nós vamos aqui fazer alguns ajustes nesse diagrama. Então, o primeiro deles que nós vamos fazer aqui vai ser a classe relatório consulta. Então, vamos colocar aqui classe relatório consulta. Assim que eu declarar a classe, vocês já vão ver que ela é renderizada, né, no diagrama. Vamos ver onde é que ela foi colocada aqui. Em algum lugar ela foi colocada. Está aqui do lado. E aí também nós vamos declarar aqui o método, um método para imprimir os detalhes da consulta. Por exemplo, vai ser um método público e nós vamos dizer aqui que esse método se chama imprimir detalhes de uma consulta.
que recebe como parâmetro uma consulta. A dependência estará exatamente aqui, né? Não é um método, uma classe que vai ter atributo de ligação com consulta. A dependência, lembrando aí do conceito sobre associação por dependência, a declaração está como um parâmetro de método. Essa é a relação que vai existir aqui. Ainda não há uma ligação direta aqui, como vocês podem observar, de relatório consulta com consulta, mas nós vamos, nessa região aqui, fazer essa declaração. Nós vamos dizer que relatório consulta tem uma relação com consulta. Então, se eu faço isso daqui nesse momento, a classe relatório de consulta, ela foi renderizada agora aqui, associada à consulta. Só que essa é uma associação unidirecional, que vocês já conhecem. Então, preciso fazer uma associação por dependência. Aqui eu vou usar essa anotação aqui, ponto, ponto. Que daí ele faz essa linha pontilhada aqui, caracterizando, então, uma associação por dependência. E agora, no projeto, nós vamos implementar esta classe. Então, essa classe vai se chamar relatório consulta e ela vai ter o método público imprimir detalhes. É um método que não retorna valor algum e que tem como parâmetro, então, uma consulta. E este método agora, ele... Opa, aqui eu escrevi errado, né? Precisamos acertar isso aqui. Esse método aqui vai ter este conteúdo aqui, ó. Então, vou trazer todo esse conteúdo, vou recortar daqui e vou trazer para cá. E nesse caso ainda, eu vou tornar esse método aqui, eu posso colocar ele como estático. E para isso, agora, na classe main, onde eu chamava a consulta aqui, esse print consulta, eu vou fazer isso, né, por meio do método imprimir detalhes, mas da classe relatório consulta. E aí, então, nós vamos fazer assim, ó, imprimir detalhes da consulta 2. Já vou copiar isso daqui também e fazer o mesmo aqui para a consulta 1. Isso vai ter o mesmo efeito, só que agora ao invés de usar este método aqui, eu vou excluir ele, eu vou usar um método que ficou mais apropriado e uma classe que cuida somente dos detalhes de imprimir aqui a consulta. Então, eu vou dividindo, né, o problema, tirando um pouco da implementação que já está ficando sobrecarregada aqui na classe main e colocando cada coisa aqui no seu lugar. Aplicando, assim, algumas técnicas, né, de boas práticas de programação. A associação por dependência vai me ajudar nesse sentido. E aí o programa tem o mesmo efeito aqui na hora de executar, como vocês podem ver o resultado. Foi só uma questão mesmo de implementação. E ainda, né, para complementar, como eu acabei fazendo a declaração estática do método em relatório de consulta, isso para não precisar ficar instanciando o registro de consulta, né? Lembrando aqui que se eu não fizesse static, eu não teria como chamar isso aqui no método main, né? Como a gente fez desta maneira, porque isso requer a instanciação de um objeto para poder chamar esse método, né? Então, teria que fazer exatamente isso. Mas como essa é uma situação em que eu não preciso de uma instância toda vez que eu for precisar aqui do relatório, porque ele simplesmente exibe e não manipula os dados do objeto, né? Não vai manter o registro do objeto. Nesse caso, eu posso tranquilamente fazer isso como estático. Mas também o diagrama requer que essa representação de estático, né, seja apresentada na UML. Isso não foi feito, então o certo seria ter a declaração estética aqui para esse método. Vocês vão ver que agora esse método ficou sublinhado, quer dizer que ele deve ser implementado como estático, né? No pleno UML a gente faz dessa maneira. E agora, claro, no código, então,
eu posso declarar ele como estático e fazer o uso agora através da classe relatório, sem precisar fazer a instanciação de um objeto para chamar chamar esse método, né? Então, dá para fazer diretamente desta maneira. Uma próxima etapa do projeto é o tratamento, né, declaração de uma classe de exceção, onde nós vamos, então, criar essa classe, nós vamos lançar uma exceção, nós vamos declarar a exceção e tratar a exceção conforme os conteúdos, já prevendo também apoio aí para a solução da atividade mão na massa. Se trata dessa classe medicamento indicado exception, na ideia de que aqui nós poderíamos utilizar esta exceção no caso de um médico, por exemplo, receitar 2 vezes o mesmo medicamento no mesmo histórico de medicação. Então, nós vamos evitar isso controlando, então, por meio de uma exception apropriada. Então, nós vamos criar essa classe de exceção. Só olhando aqui, medicamento indicado exception será o nome dela, medicamento indicado exception. Então, nós vamos criar, né, no projeto. Aqui nós temos o template de exception, então vamos chamar ela de medicamento indicado exception. A classe de exceção, basicamente, ela possui construtores, né? Aqui foi criado já no template um construtor padrão para enviar uma mensagem de exceção. Então, para o nosso propósito aqui, já dá para começar, né? E aqui, ao invés de ser uma runtime exception, vamos declarar como exception, no sentido de que a gente vai querer realmente tratar a exceção, tornar a exceção verificada, né? Diferente de uma exceção não verificada, que eu não sou obrigado a fazer o tratamento. Então, vai ser uma exception. E agora nós vamos ter, então, a situação para tratar isso. A ideia é que no registro da consulta, quando houver aqui a prescrição de um medicamento, a gente antes verifique se o medicamento aqui indicado já não está na lista. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos fazer um for percorrendo aqui a lista de medicamentos, né, através do histórico de medicação. Então, nós vamos obter o histórico de medicação e nós vamos obter a lista, né, de medicamentos, né? E nessa lista nós vamos percorrer cada um dos elementos, verificando com um if aqui se o medicamento que está na lista é igual, né, ao medicamento que está sendo passado aqui como parâmetro. Então, perceba, cada medicamento que eu inseri, eu vou verificar antes se ele já não está na lista. Se ele estiver na lista, ao invés de fazer qualquer coisa, de exibir uma mensagem aqui, por exemplo, direto aqui, por exemplo, ó, erro ao inserir o medicamento, ou medicamento duplicado, né? Eu vou fazer diferente, né? System out não é uma boa prática nas classes de negócio. Então, eu vou lançar uma exceção através do método throw, né? Throw new, e aí instanciando o medicamento indicado exception, passando uma mensagem, né? Por exemplo, colocando aqui medicação duplicada. Nesse caso, né, essa declaração é o lançamento, né, esse throw new é o lançamento de uma exceção. Se eu faço isso, agora eu sou obrigado a declarar que esse método lança uma exceção. Então, eu vou colocar aqui a instrução throws medicamento exception. Com isso, né, vale destacar aqui que se eu passei toda a lista e não foi executado o throw new, quer dizer que não há o medicamento ainda, eu vou poder adicionar esse histórico de medicação nesse registro de consulta. Logo,
como o método agora declara uma exceção, no momento em que eu estiver fazendo uso desse método, né, prescrever medicação para o registro de uma consulta, então agora eu vou ter falha, porque há uma tentativa de inserir um medicamento duplicado. Então, toda vez que eu fizer isso, eu devo agora tratar a exceção, porque esse método, né, ele tem uma exceção verificada. Eu tenho que verificar aqui. Então, se eu faço aqui um try catch em medicamento exception, agora eu posso aqui simplesmente, né, exibir a mensagem, por exemplo, da exceção, usando aqui e.getMessage. Vamos melhorar isso aqui, colocando, por exemplo, aqui, erro, e aí mais a mensagem que foi criada durante o lançamento da exceção. Então, vou trazer essa mensagem para complementar a mensagem de erro aqui no tratamento de exceção. E isso também eu vou precisar fazer agora, né, para essas tentativas aqui, ó. Então, nesse caso, a gente vai envolver esses comandos aqui com try, né, e aí nós vamos colocar aquele catch também para caso de inserir um medicamento duplicado. Então, vamos ver aqui a exibição, né, a execução desse programa. Isso aqui nada muda por enquanto, né, o programa executa tranquilamente aqui, ó. Nessa situação, vocês já vão perceber aqui, ó, que o medicamento amoxicilina e paracetamol foi inserido tranquilamente porque eram diferentes. Mas agora vamos forçar aqui, ó, eu vou pegar essa mesma linha e vamos adicionar mais o mesmo medicamento nesse mesmo registro de consulta. Então, se eu faço essa instrução agora, né, vocês já vão ver aqui que ele não repetiu a amoxicilina, que é o segundo medicamento. E antes, claro, está um pouco fora de ordem aqui, mas na tentativa de inserir o medicamento, ó, ele exibiu a mensagem de erro aqui, ó, medicação duplicada. Quer dizer que houve, então, o tratamento de exceção. Então, é isso, né? Então, a gente cria as classes de exceção, né? Aí é onde a gente achar apropriado, métodos que você acha apropriado de tratar, de declarar uma exceção e que ela deva ser tratada. Aí você vai fazer isso aqui, você vai lançar a exceção com uma mensagem apropriada, vai definir que o método declara, né, essa exceção, e isso vai fazer com que no momento em que você use esse método, você precise tratar a exceção, tratar ou propagar, como a gente tem comentado, né, em nossos estudos. Por fim, mas não menos importante, nós vamos organizar esse projeto aqui em pacotes. A gente pode observar que o projeto ele está ficando extenso, são várias classes. Se eu manter isso num único pacote, as coisas podem começar a se tornar confusas, né? Além de que o meu reaproveitamento, a manutenção do código, né, pode ter um custo maior futuramente. Então, o ideal é a gente organizar isso aqui em pacotes. Claro que o diagrama também precisava, né, organizar isso em pacote como está na atividade mão na massa. Mas aqui, para a gente ter uma ideia, depois a gente atualiza também o diagrama, nós podemos, né, criar aqui um pacote raiz para essa aplicação, usando o domínio, né, usando o domínio da empresa como referência para a criação desses pacotes. Então, vamos supor aqui que a gente esteja atuando dentro do IFSC aqui e o domínio seja o nosso domínio de empresa. Então, vou colocar aqui br.edu.ifsc.fln de Florianópolis. Esse pacote estou criando dentro da pasta Java, que é o local, né, raiz aqui, onde vão os códigos fontes da aplicação. E dentro desse pacote, a gente começa agora a criar os pacotes para organizar a estrutura do projeto, como, por exemplo, o pacote domain, né, que são as classes de domínio da aplicação. Podemos também criar o pacote para organizar as nossas
as exceções. Então, por exemplo, no pacote raiz, criar as exceptions, né? Podemos ainda criar aqui o pacote de relatórios, por exemplo, o report de relatório, né? E até mesmo, se for o caso, da aplicação principal. Mas, por enquanto, nós podemos fazer assim. Então, no pacote exception, nós vamos colocar as classes de exceções, né? Aqui, sempre importante, estou movendo a classe, ele vai pedir para fazer a refatoração. Como essas classes elas já estão sendo utilizadas, é muito importante a gente fazer a refatoração, porque ele cuida de fazer a declaração do pacote e os importes apropriados. Por exemplo, eu vou fazer o refatorar aqui para medicamento indicado exception. Vocês vão ver que medicamento indicado exception ganha essa declaração agora, package, né, com o nome do pacote que a gente colocou no início e o subpacote exceptions. E agora, no local onde a gente usou exception, que foi no registro da consulta, né, nesse caso aqui, ele automaticamente colocou o import, né? Então, isso é o papel da refatoração. Se ele não colocasse esse import aqui, né, eu ia ter um erro da classe, porque ela não está sendo localizada. A ideia do pacote é exatamente essa daí, conforme os estudos que a gente fez. Então, vou voltar à declaração aqui. No pacote de domínio, a gente vai colocar, então, as classes de domínio da aplicação, que é basicamente todas elas aqui, né, menos o main e também menos a classe de relatório. Então, vou colocar tudo isso aqui em domain e fazer a refatoração. Então, com isso, né, aqui como são mais classes envolvidas, ele está pedindo aqui para confirmar a refatoração, né, porque envolvem várias classes, a gente vai confirmar isso, certo? E, por fim, também nós vamos ter a classe de relatório. Nós vamos colocar aqui em report e refatoramos isso também, né? E nesse momento agora, né, então o projeto ele fica organizado em pacotes, usando o domínio da empresa, né, ao contrário, domínio, né, domínio web da empresa, né, que é uma forma aqui de a gente organizar os pacotes, no caso de pensar em uma distribuição de projeto, né, na facilidade depois de encontrar isso, principalmente se a gente for fornecer o nosso projeto com uma biblioteca ou um projeto como um módulo de sistema para uma outra aplicação. Então, a gente organiza dessa maneira. E o main app, agora vocês vão ver que ele vai continuar funcionando da mesma forma, com o detalhe de que o projeto, né, está todo organizado em pacotes. E com isso, né, facilita a nossa distribuição da aplicação, a nossa organização e o que nós vamos ter nesse projeto. E para finalizar aqui, o diagrama de classes, né, só para organizar conforme os pacotes também. Acho que a gente vai mostrar aqui na solução já, mas o ideal claro, tá já no diagrama, né, para vocês ir fazendo a implementação de acordo. Então, quando eu quero organizar essa solução em pacote, né, a gente vai colocar a declaração aqui no pleno ML também. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar o report, né, package report, que é o pacote que a gente criou, e vai envolver todas essas instruções aqui da classe relatório nesse package report. E aí agora, né, feito isso, né, vocês já vão ver que o relatório, né, ele fica organizado na forma de um pacote, que é a representação que a gente tem no diagrama de classe, que é a ideia de uma pastinha, né? Nós vamos fazer isso também para exceção. Vamos ver aqui, ó, temos a exceção. Eu vou copiar ela daqui, vou jogar ela mais abaixo. E aí a gente vai declarar isso aqui como um package também, né? Package exceptions. E nesse caso, envolvendo todas essas instruções aqui.
no pacote Exception. Nós vamos ter, então, agora na renderização, essa situação aqui. E agora um pouquinho mais aqui, que eu vou precisar um pouco mais de atenção, todas as demais classes, a partir deste ponto aqui, eu vou colocar a chavezinha no final já, para não me perder aqui, e vou envolver tudo isso aqui, que vai se chamar o Package Domain, né, que é o domínio da aplicação. E claro, se eu quisesse colocar o nome, né, como tinha feito anteriormente, br.edu.ifsc, também poderia. Mas isso aqui já torna claro que quais são as classes que pertencem a quais pacotes. Então, agora, num diagrama devidamente aqui renderizado, né, deixa eu só... Então, ele criou aqui uma imagem, a gente pode visualizar como que ficou essa imagem aqui do projeto agora, né? O diagrama completo, né? Então, está aqui agora dividido com os 3 pacotes que nós criamos no projeto, né? Então, tem os 2 casos de ter isso pronto ou de você organizar isso no projeto depois também. Essa é a solução de toda a atividade, que certamente vai ajudar vocês na atividade Mão na Massa 3. Espero que vocês tenham entendido, desejando bons estudos e que vocês tenham um bom aproveitamento aí na disciplina de